Glória. Jesus lindo e maravilhoso. Pai do Senhor, meu mano, varão. Pai do Senhor, vaso. Amém. Deus abençoe. E aí, Pai do Senhor, como é que tá, meu irmão? Quanto tempo, hein? Glória. Muito tempo. Rapaz. Você tá bem, né? Bem, graças a Deus. Graças a Deus, bem. Amém, glória a Deus. As crianças estão bem, né? Estão bem. Fabiano. Estão aí assistindo a gente, né? Ô, glória. É isso aí. Se apresenta aí pro povo. Boa noite, irmãos. Eu me chamo Eduardo. Sou servo de Deus, né? Pela misericórdia do Senhor, eu vou buscando revelações do Espírito Santo e ele vem falando comigo e eu tento passar para os irmãos aquilo que o Espírito Santo tem me mostrado, né? E eu aprendi muito com um professor e guia turístico de Israel, onde ele diz assim que o Mar Morto ele é morto porque ele só recebe e não dá água. Ele recebe a água da montanha, recebe de outros lugares, mas ele retém ali. Então ali ele não consegue se renovar, então acontece que os nutrientes ali não chegam e ali não tem vida. Então eu recebo do Espírito Santo, estou trazendo para vocês, porque eu não quero ser um mar morto de jeito nenhum. Aleluia, desse jeito. Eu quero crescer e eu quero que os irmãos também cresçam. Amém, em nome de Jesus. Tá vendo aí, irmão? Receba em nome de Jesus. Oh, glória. Meu irmão, tá com você a palavra, tá? Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos estar começando lendo o livro do profeta Joel, no capítulo 2. Aleluia. Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, nós vamos fazer uma oração, tá? Glória a Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, agradeço, ó Pai, a oportunidade, ó Deus, de trazer essa porção da palavra que o Senhor me mandou, ó Pai. Aleluia. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça mover agora, Pai, aqui no nosso meio. Que não seja eu aqui, o teu servo Eduardo, mas sim que seja a sua voz aqui na minha boca, Deus. Fale através de mim para os irmãos, que essa palavra traga um impacto na vida de cada um nesta noite. Que a partir desse dia, quando acordarmos amanhã, possamos ver a nossa vida com um olhar diferente, um olhar restaurado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, fiquem ligados aí em nome de Jesus e receba essa palavra ao seu coração. Amém. Vamos ler, não o capítulo 2, mas não ele inteiro, vamos ler ele fracionado. No primeiro momento aqui nós vamos ler dois versículos, versículo 12 e versículo 13. Vou estar lendo assim. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Aleluia. Irmãos, um título para essa palavra eu vou chamar assim de avivamento. Avivamento. E esses dois versículos, o profeta recebe a palavra de Deus aqui e ele está chamando o povo para o arrependimento. Ele está chamando o povo para uma conversão sincera. Ele está chamando o povo para se entregar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Por quê?
Porque o povo ali, eles nasceram naquela nação, e eu trago isso para mim, para nós nascemos muitas das vezes dentro da igreja cristã evangélica, mas às vezes nós não somos convertidos. No passar do tempo que nós vamos entender o que o Espírito Santo tem para nossas vidas, e é isso que ele está falando. Conversão, nós temos que nos arrepender. E a conversão, se ela for real, Deus volta atrás daquela sentença de guerra, sentença trágica para a nossa vida. Ele volta atrás, porque é isso que o versículo fala. Ele é tardio em irar-se, ele se arrepende do mal. No final do versículo 13, ele se arrepende do mal que ele fez. Porque se nós formos ver no capítulo 1 do profeta Joel, diz que Deus mandou os gafanhotos. Gafanhoto cortador, migrador, devorador. Deus que mandou, Deus permitiu aqueles gafanhotos. Mas se você se arrepender verdadeiramente, Deus, ele retira esses gafanhotos da nossa vida. Ele não deixa aquela maldição, aquela coisa que estava nos afastando, que estava trazendo derrota para nossa vida, aquela situação do mal permitida por Deus, ele tira de nós. Tira tudo, Assim como ele fez em Nínive, não é? O profeta Jonas foi com uma palavra de arrependimento para a nação de Nínive. E eles aceitaram a correção de Deus, e Deus retirou a sentença de morte naquela situação, tirou. Mas se o povo, se você, se nós, se eu voltar atrás e desviar do caminho, essa sentença volta, porque 200 anos depois Nínive foi destruída, porque se afastou do caminho do Senhor. Então, meus irmãos, é tempo de conversão, é tempo de arrependimento, de voltarmos ao caminho do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ler mais dois versículos, versículos 16 e 17, diz assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o novo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: aonde está o seu Deus? Irmãos, é muito forte essa palavra. O que ele está falando? O que Deus está falando para nós aqui? Está falando para nós voltarmos a congregar. E ele não faz distinção, porque na época que foi escrito o livro de Joel, quando tinha uma guerra e a pessoa tinha menos de 1 ano de casado, ele não poderia ir para a guerra, ele tinha que ficar com a sua família, com a sua esposa, porque ele era novo de casado. Mas aqui Deus está falando, até o noivo novo de casado tem que voltar e se arrepender. Meu Deus. E aqui no versículo 17 ele chama o sacerdote, ele chama a liderança para buscar, porque o sacerdote não é aquela pessoa igual no Velho Testamento que estava ali servindo pura e exclusivamente a Deus ali diferenciado. Não, hoje eu sou sacerdote, você, o Wellington, é sacerdote, os irmãos que estão escutando essa noite são sacerdote, porque lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eita glória! É Deus poderoso. Então, irmãos,
A liderança, eu sou o líder do meu lar, o sacerdote da minha casa. Você é sacerdote do seu lar e da sua casa também. Essa ordem não está destinada somente ao pastor, ao presbítero, ao diácono, ao líder do louvor, não. Não está o missionário, o evangelista, não, é para todos nós. Todos nós devemos parte de chamar, e aqui ele não faz distinção, ele está falando para chamar no versículo 16, chama os anciãos, junte os filhinhos, até os filhinhos de colo que mama, não é para deixar ninguém disso, irmão. Aleluia. Deus está nos chamando esta noite a um arrependimento. Um avivamento para a nação brasileira. Aleluia. E essa nação brasileira vai ser cheia do Espírito Santo, pelo nome do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos. Aleluia. Ele chama a liderança porque quando nós vamos ver lá no profeta Daniel, no capítulo 3, Nabucodonosor constrói aquela estátua e ele quer que todo mundo preste adoração àquela estátua, àquela idolatria. Mas primeiro ele chama quem exerce autoridade sobre as pessoas. Ele chamou os líderes. E Deus está convocando. Se o inimigo tem essas estratégias, por que o povo de Deus não pode ter essa estratégia? O líder ele tem que buscar, ele tem que ser o líder, ele tem que ser ele na frente. Assim como o rei Davi, ele ia para a batalha, ele ia na linha de frente. O líder tem que ser frente, eu tenho que ser linha de frente, você tem que ser linha de frente, porque você a sua casa. Oh Deus poderoso, em nome de Jesus. Sim, irmãos, a liderança buscando, a igreja toda busca, eu buscando, a minha casa busca, a minha casa será abençoada, a minha casa vai experimentar o avivamento, em nome de Jesus. Oh aleluia. E no versículo 23 até o 27 nós vamos ver a resposta de Deus. Através da nossa busca aqui, ó, do nosso arrependimento, Deus vai dar a resposta para nós. E eu vou estar lendo para vocês aqui, ó. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o grande exército que eu enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia. Aleluia, irmãos. O que são os gafanhotos na nossa vida? São as lutas, são as barreiras, são aquilo que está atrapalhando a nossa intimidade com Deus, porque nós, como pais de família, se a gente está passando uma dificuldade, logo se levanta as dúvidas. Para que você está servindo esse Deus? Para que você está perdendo tempo assim, né? Perdendo tempo, se entregando, jejuando, orando, buscando. Não faça isso, abandone esse Deus, né? Assim como a esposa de Jó falou, né? Abandona esse Deus e morre. Para que você vai querer viver desse jeito? Mas não é isso, irmãos. Não é isso. Deus está falando que Ele vai tirar, irmãos. Se o nosso se arrependermos verdadeiramente, se o nosso arrependimento, a nossa conversão chegar ao trono de Deus e nós estiver com o coração, Deus não quer que nós rasgamos a nossa veste, Ele quer o nosso coração. Com o coração compungido e contrito, Deus não despreza, irmão. Deus não despreza. E é isso que Deus está falando para nós nessa noite. Se a gente se converter do nosso mau caminho, então Ele ouvirá do céu, vai perdoar o nosso pecado, vai sarar a nossa terra. Em nome de Jesus eu acredito. E Deus está falando aqui, ó. Aleluia. Ele permite na minha e na sua vida situações que deixam muitas vezes a gente na pior. Mas Ele, Deus,
vai restituir os anos perdidos, os anos que os gafanhotos vieram na nossa vida, os anos que as lutas, as batalhas veio, mas Deus está falando que Ele vai restituir os anos perdidos, onde que nós trabalhávamos e nós parecia que nosso dinheiro estava sendo colocado em um saquetel furado, colocava por cima e saía por baixo, assim como diz a palavra lá de Ageu. Ageu 1, capítulo 1, versículos 5 e 6, eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comei, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe o salário recebe para pô-lo num saquetel furado. Meus irmãos, essas são as palavras que Deus manda para nós, palavra de exortação. Por quê? Porque se nós estamos servindo a Ele, mas estamos vivendo um evangelho de qualquer jeito, um evangelho fraco, um evangelho raso, sem raiz, Deus está falando que Ele vai mandar o cortador, vai mandar essas desgraças para a vida da gente. Ele vai trazer tudo isso, mas com a permissão dEle. Mas se nós reconhecermos o nosso caminho mau, se nós reconhecermos que estamos sendo falhos, se nós reconhecermos que não há outro Deus além do Senhor, Ele está falando para nós que Ele vai restituir esse tempo perdido, em nome de Jesus, irmãos. E aqui, irmãos, nos dois últimos versículos, que seria o 28 e o versículo 30, é uma promessa do derramar do Espírito Santo, que diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Eita, pai. 32, versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus está falando aqui, irmãos, que Ele vai derramar o Espírito Santo dele sobre toda a carne, irmãos. Aleluia, muito forte. E eu vou relembrar os tópicos aqui, irmãos. Primeiro, Deus fala do nosso arrependimento. Nós temos que entender que nós somos falhos. Aleluia, é isso mesmo. Depois ele fala que é para a liderança da igreja ser uma liderança atuante, uma liderança forte, uma liderança que não fica olhando em volta, mas temos que olhar sempre para o alto. Eleva os meus olhos para o monte, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, irmão. Aleluia. Deus devolve tudo o que perdemos de material, assim como Ele devolveu para Jó o dobro, e assim como Ele fez com Ana, mãe de Samuel. A Ana, mãe de Samuel, ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, mas ela se entregou, ela rasgou o seu coração ali perante Deus, ali na frente do profeta Eli. E o profeta Eli ainda soltou uma palavra de bênção para ela, falou: vai para casa e depois você volta. E ela fez isso, irmão. Ela acreditou na palavra do profeta, ela foi para casa, ela engravidou, ela devolveu Samuel como ela tinha prometido. E Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Deus não fica devendo nada para mim nem para você. Assim como Ana deu um filho para Deus, Deus deu 5 filhos a mais para ela. Então, Ana, de uma mulher estéril, ela passou a ter 6 filhos, porque ela deu o melhor dela. Ela cumpriu aquilo que ela tinha falado. Em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. E o avivamento, irmãos, o avivamento do começo, ele virá. O avivamento virá para o nosso Brasil, pois o Brasil está passando nesse momento que parece que é um momento difícil, que parece que é um momento de muitas lutas, um momento onde não vemos um escape da parte de Deus, mas Deus está falando: arrependei-vos, arrependei-vos, junte a sua família,
se arrependa, junta a sua família. Você, como líder, chama a sua família à adoração, estreita os laços com a sua família de amizade, a amizade da sua família, a amizade com Deus. A amizade com Deus é a inimizade do mundo. Se nós tivermos a nossa família forte, o nosso relacionamento com a nossa família forte, automaticamente o nosso relacionamento com Deus vai se fortalecer ainda mais. Porque se você não conversa com o seu vizinho, você não conversa com o seu amigo, você não conversa com a sua namorada, noiva, esposa, se você não conversa, o relacionamento acaba. Se o relacionamento começa a esfriar, ele acaba. E é assim, nós com Deus, nós com o Espírito Santo, se nós não falarmos com Ele através de oração, através da leitura da sua palavra, nosso relacionamento com Deus vai se esfriando. Nós vamos saber quem é Deus, mas só de ouvir falar. Você conhece Deus? Ah, só de ouvir falar. Assim como Jó declara no capítulo 42. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Essa situação que o Brasil tá passando, nós estamos passando, eles estão mandando nós ficarmos confinados, eles estão pensando que a porta lá daquele lugar, daquela localidade de igreja, eles pensam que a igreja é aquele templo, aquela casa, aquela construção. Não, igreja sou eu, igreja é você, e Deus está chamando a sua igreja a um arrependimento, porque se nós dobrarmos o nosso choro, em lamentação e súplica, o Espírito Santo ele vai começar a morar em nós, ele vai começar a agir, porque nós vamos dar lugar para ele. Em nome de Jesus, quando Jesus Cristo foi batizado, o Espírito Santo ele desceu em forma de pomba e entrou em Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser provado durante 40 dias de jejum e oração da parte do nosso exemplo maior, Cristo. Mas a palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo saiu de lá, do deserto, no poder do Espírito Santo. E é isso que eu estou falando para você nessa noite. Nós vamos sair dessa quarentena no poder do Espírito Santo. E Deus já profetizou, já mandou os profetas para nós. Muitos anos atrás, nós vemos vídeos na internet, pode pesquisar, profecias para o Brasil de avivamento. Muitas pessoas levantadas no mundo inteiro falando que o avivamento vem do Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil, é só o Brasil a promessa, irmãos. E Deus está deixando esse tempo para nós, irmão. Tempo para nós crescermos. Quando nós fomos liberados pelo governo para nós nos reunir lá, com os irmãos lá, o Espírito Santo vai bradar no nosso... O avivamento vai acontecer. Irmãos, essa é a hora, irmãos. Não é hora de ficarmos com medo de corona, não, de coronavírus, porque quem tem e merece a única coroa é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, irmãos. Não vamos ficar com medo dessa situação. Vamos glorificar no meio da guerra. Como que faz aquele louvor lá? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, vamos dar glória a Deus, vamos glorificar. Aleluia. Porque através disso, através do nosso louvor, da nossa adoração, o Espírito Santo vai agir no nosso meio, vai agir na nossa família, porque o primeiro ministério é a nossa família, vai agir na nossa família, automaticamente vai agir na nossa comunidade, na nossa igreja. E depois disso, irmãos, é só vitória, irmão, é só vitória. É isso que eu peço para vocês, irmão, é isso que o Espírito Santo mandou aqui nesta noite. Vamos nos arrepender, porque o avivamento está à porta, irmão. Os tempos estão se acabando. O Jesus Cristo já está à porta, irmão. Ele não vai passar muito tempo depois disso, não, irmãos. As profecias estão se cumprindo. E é momento do derramamento do Espírito Santo, que a palavra de Deus não mente, irmãos. Em nome de Jesus, irmãos, é a palavra que o Espírito Santo me mandou para que eu trouxesse para vocês nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Fique com Deus em nome de Jesus. Obrigado, Wellington. Obrigado. Aleluia. É isso, meu irmão. Boa foi essa palavra. Aleluia. Deus seja louvado pela sua vida. Boa foi esse maná do céu que o Senhor te usou, a sua boca, porque esse é o tempo de nós chegarmos aonde Deus quer, na perfeição que Deus quer.
Deus permite alguns ventos em nossas vidas para aproximar mais dele, não para se afastar mais dele. E é assim que, através da sua boca, Deus mandou este maná do céu para a sua vida. Você que pensou que tudo estava perdido, você que pensou que os seus pecados tinham consumido sua vida, mas não. Deus está dizendo, chegai-vos ao arrependimento. Porque os seus filhos profetizarão, os velhinhos profetizarão, aleluia, você profetizarão no meio da sua casa, porque você é escolhida por Deus, separada por Deus, e Deus está dizendo nesta noite, arrependei-vos, porque é chegado a hora do reino dos céus. Boa foi esta palavra, mandarabaia sobre, mandarabaia fé. Continue dando lugar ao Espírito Santo de Deus, continue, meu irmão Eduardo, continue nesta sua simplicidade, porque é assim que Deus te quer. Continue dando, se protegendo, a sua família, se reservando contra a sua casa. Não vai nenhum encantamento, o Senhor manda te dizer, porque o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece o desejo do teu coração, e Ele diz, nessa simplicidade é que eu vou te usar, é nessa simplicidade que eu vou derramar. O homem muitas das vezes tenta colocar impedimento, mas eu te faço crescer, eu te faço brilhar, aonde há a minha palavra profundamente sincera do teu coração, eu faço resplandecer sobre o teu rosto, sobre a tua família. Eu livro a tua família do Lázaro, do passarinheiro. Eu visito nesta noite a sua despensa. Eu visito a tua vida financeira. Eu visito a tua vida espiritual. Assim como eu disse, para você trazer esta palavra, eu também concluo para te dizer que eu sou o teu Deus e nunca vou te desamparar, porque eu sou teu amigo, eu te conheço, eu te sustento, e se entrega mais para o propósito que Deus tem algo maior sobre você, sobre a tua casa, sobre a teus filhos e sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Receba. Amandarabaia sebre a face, Pai. É por isso que eu digo aqui, Eduardo, quando as pessoas